uma pessoa de outra, do mesmo nome, havia uma referência ao pai dele ou ao lugar onde ele nasceu. Jesus, por exemplo, é chamado de Jesus de Nazaré. Não é o sobrenome dele, é Jesus de Nazaré porque veio de Nazaré, uma cidadezinha lá da Galileia. É Jesus de Nazaré. E não se fala Jesus de José. Por quê? Porque certamente quando Jesus começou a ser conhecido publicamente, José já tinha morrido. Por isso, ao conhecerem Jesus, eles se referiam a Jesus de Nazaré. Ou Jesus o Galileu, às vezes falavam isso, porque era da região da Galileia. E assim nós temos o Simão Bar Jonas, quer dizer, Simão, filho de Jonas. Mas o nome é só Simão, filho de Jonas não é sobrenome, não é? Nós temos, inclusive, um nome interessante no Evangelho que, às vezes, a pessoa fala, por que essa mudança de nome? O Bartolomeu, né? Uns falam Natanael e outros vão falar Bartolomeu, é a mesma pessoa. O Bartolomeu não é o nome é Natanael. Bartolomeu quer dizer filho de Tolmai, ou Ptolomeu, né? Para dizer parecido com o português, Ptolomeu. Filho do Bar quer dizer filho, né? Filho do Tolmai. O pai dele devia se chamar Tolmai. Entenderam? Só para entender essas questões de nome. O Mateus, então, era o mesmo Levi e era esse publicano que é citado no Evangelho, que era cobrador de imposto, que se tornou cristão, que se tornou seguidor de Jesus Cristo e que compôs o Evangelho que tem o seu nome. Ele é um pouco mais extenso que o de Marcos e é o único que usa a palavra igreja. E também o único que fala do primado de Pedro, que coloca Pedro como um chefe dos apóstolos. É o único que fala, os outros não falam isso. Mas tem muita coisa dele que corresponde ao Evangelho de Marcos e muita coisa também que corresponde ao Evangelho de Lucas. Agora, há um problema interessante. Mateus se baseou nessa fonte aqui, e também no Evangelho de Marcos, que foi o primeiro escrito. Não foi isso que nós falamos? Mateus se baseou no Marcos. Marcos foi o primeiro evangelho. Aí fica aquela dúvida. Mas se Mateus era apóstolo, andou com Jesus, como é que ele ia se basear no escrito de um outro discípulo que não foi apóstolo, que não foi testemunha ocular como ele foi? Como é que vamos entender isso? É um problema que alguns levantaram, mas a resposta veio logo. Na realidade, nenhum deles, certamente Marcos não, certamente não. Provavelmente Marcos não e certamente Mateus não. Foram eles que escreveram os seus livros. Eles não escreveram esses livros. Quem escreveu, na realidade, foi alguém ou alguns da comunidade deles, comunidade que teve a orientação, o ensino deles. Ou talvez comunidade fundada por eles. Então, Mateus tinha a sua comunidade. Marcos tinha a sua comunidade. Lucas tinha a sua. Eles passavam os seus ensinos. Nós lemos lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42, essa frase que é muito importante. Os discípulos, quer dizer, os primeiros cristãos, a igreja do mundo da época, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. 4 coisas em que eles perseveravam. A primeira delas, perseveravam na doutrina dos apóstolos, quer dizer, no ensino dos apóstolos, que era o ensino que receberam de Jesus Cristo.
Os apóstolos eram testemunhas oculares de tudo que eles ouviram, de tudo que eles viram acontecer com Jesus Cristo. Aí, se Mateus era uma testemunha ocular daqueles fatos, por que ele vai se basear aqui? Porque não foi ele propriamente que escreveu, um discípulo dele. Mateus talvez nem tivesse capacidade para escrever, mas alguém lá da comunidade dele tinha capacidade e sentiu a necessidade de passar isso por escrito e escreveu. E usou o nome dele por quê? Porque a comunidade era a comunidade de Mateus. E como a pessoa não quer se divulgar a si próprio, não quer falar, eu escrevi, bota lá o nome. Hoje, qualquer um que escreve um artigo qualquer, a primeira preocupação dele é colocar o nome, né? Mas eles não tinham isso. A intenção deles era de fornecer material para catequese. Por isso, eles não tinham intenção de se promover. E usavam o nome do apóstolo, que era certamente muito querido no meio deles. Entenderam isso aí? Por isso é que nós vamos entender que Mateus se baseava em Marcos, porque não é o próprio apóstolo que escreveu. Marcos talvez tenha sido o Marcos mesmo que escreveu. Não temos muita certeza, mas alguns indícios falam que ele é que escreveu. Agora, Lucas, esse sim, com toda certeza, foi ele que escreveu o Evangelho. Nós vamos falar nisso daqui a pouco. O que de fato se pode dizer é que o Evangelho de Mateus foi escrito por um cristão que é de origem judaica. Era judeu, pelo modo de falar, pelo modo de tratar os textos, ele era judeu. E também que ele falava para uma comunidade, escrevia para uma comunidade que tinha raízes no judaísmo. Por isso é que sempre que ele vai afirmar alguma coisa de Jesus Cristo, principalmente quando ele quer afirmar que ele é o Messias, ele fala, segundo as profecias, conforme disse o profeta, ou como está escrito. Sempre em Mateus vocês vão encontrar essas afirmações. Principalmente lá na parte da infância de Jesus Cristo. Tudo que ele vai escrever é para se cumprir a palavra que está escrita assim, 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 assim. Vamos ver isso, só para termos uma ideia. No capítulo 2, quando José leva Maria e o menino para o Egito, diz lá no versículo 15, ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Que profeta é esse? O Oséias. Eu chamei do Egito meu filho. Sempre assim, querendo provar que esse Jesus é o Messias através das Escrituras. Por quê? Porque ele está falando para judeus. É um judeu que fala para judeus, ou um judeu de origem judaica. Agora não é judeu mais, é cristão, mas de origem judaica e falando para cristãos de origem judaica, principalmente para pessoas assim. Por isso ele fala dessas profecias, dessas escrituras. Por quê? Porque os judeus conheciam as escrituras, eles ouviam na sinagoga diretamente, eles estavam ouvindo a respeito das escrituras, principalmente das profecias. Eles ouviam isso, eles estavam familiarizados com isso. Já o Marcos, que se dirige aos cristãos de Roma, que eram basicamente pagãos, vindos do paganismo, não é pagão não, eram cristãos já, mas vieram do paganismo, para eles falar das profecias era falar grego, né? Eles não vão entender nada, que eles não sabem nem o que é, eles não têm familiaridade nenhuma com as profecias. Por isso eles não iriam entender, e por isso Marcos não fica falando isso que Mateus fala. Entendendo essas minúcias? Por isso é que Mateus fala sempre. Então nós entendemos que era um judeu, não sabemos quem era, mas que falava então para judeus. Há uma presença constante de citações do Antigo Testamento. E eu tenho aqui escrito que mais de 130
citações no Evangelho de Mateus sobre escritos do Antigo Testamento. Mais de 130 citações. Só para vocês terem ideia disso. O pensamento teológico de Mateus gira em torno de 3 vertentes fundamentais. A pessoa de Jesus Cristo como Messias e Filho de Deus, como Marcos também faz. A pregação de Jesus centrada no reino dos céus. Ele se preocupa muito em falar do reino dos céus. E a igreja com tudo o que implica no discipulado, ou seja, no segmento de Jesus Cristo. Vamos falar de Lucas. Eu não vou escrever ali porque o pincel não está dando conta mais. Vamos deixar o pincel por lá. Lucas provavelmente é o único desses evangelistas, dos 4 evangelistas, que realmente foi o escritor. Ele é citado como o autor e realmente é o autor. Ele que escreveu, de fato. Era um médico. Inclusive, o São Paulo fala, numa das suas cartas, ele cita Lucas como o médico. Lucas, o médico. Esse Lucas foi discípulo de Paulo. Não conheceu Jesus Cristo. Não foi apóstolo. Não foi testemunha ocular do que ocorreu. Ele certamente colheu a maioria dos dados que ele usa para o seu evangelho, ele colheu na comunidade que tinha alguma experiência de Jesus Cristo e principalmente daquelas pessoas que ouviram dos apóstolos. Ele mesmo conviveu muito tempo, foi com São Paulo, foi um discípulo, esse não fugiu não, não foi igual o Marcos não. O Marcos foi discípulo mais de Pedro, e o Lucas foi discípulo de Paulo, certo? Andou com Paulo muito tempo, aprendeu muita coisa com ele e aprendeu muito com as comunidades que eles visitavam sempre. Por isso, ele vive numa outra realidade. O evangelho dele está dirigido mais para os discípulos, aqueles que vieram do paganismo. Ele se dirige mais para o mundo pagão. Aqueles discípulos que se formaram no paganismo. Ou seja, como Paulo, né? Paulo também trabalhou mais, foi com aquelas pessoas que viviam fora da Palestina e que viviam no mundo grego, principalmente. É o evangelho mais comprido. Não tem tantos capítulos como Mateus. Mateus tem mais capítulo que o Lucas. Mas o texto é mais longo. Tem menos capítulo, mas mais texto. Aliás, esse negócio de capítulo, isso aí foi bem depois que veio, né? Os textos originais não tinham divisão de capítulo, não. Era um texto maçudo, assim, sem versículo, sem capítulo, sem nada. Isso tudo foi colocado depois para facilitar a nossa pesquisa, a nossa busca, a nossa leitura. Foi colocado depois, mas não faz parte dos originais. É o mais comprido, com menos capítulo, é claro, do que Mateus. É também o único seguido de um segundo livro que fala da igreja. É como se fosse um segundo volume da obra, os Atos dos Apóstolos. Também foi escrito por Lucas. É o único evangelho que é seguido, ele tem uma sequência. Tanto assim que ele termina falando da ascensão do Senhor, o evangelho, e quando ele vai falar nos Atos dos Apóstolos, ele começa justamente com a ascensão do Senhor. E a partir dali começa a falar do que os apóstolos fizeram depois de Jesus Cristo. Principalmente dos atos de Pedro e de Paulo. Mais de Paulo do que de Pedro, porque ele era discípulo de Paulo. Lucas, então, ele é o único que escreveu uma obra mais extensa nesse sentido, porque escreveu 2 volumes.
é o escritor que tem maior sensibilidade para escrever. Uma delicadeza fora do normal. Ernest Renan, que é um escritor, um filósofo, um pensador francês do século XIX, ele escreveu um livro sobre a vida de Jesus Cristo. E ao escrever esse livro, ele disse sobre o Evangelho de Lucas o seguinte: é o livro mais bonito que existe. Uma expressão simples, né? Até parece de uma pessoa simples e não de um grande pensador que era Renan. Mas que diz realmente uma realidade. É o livro mais bonito que existe, é o que ele diz. E de fato, se nós analisamos mais profundamente o Evangelho de Lucas, nós percebemos que ele tem uma delicadeza muito grande, principalmente quando fala da misericórdia de Deus e fala da alegria. É o Evangelho por excelência da alegria. É dele que são as parábolas da ovelha desgarrada, da moeda perdida, do filho pródigo. Olha, no filho pródigo, nós percebemos claramente a alegria daquele pai quando vê o filho apontando lá no começo da estrada, de volta. É a grande alegria do pai. E é grande também a alegria do filho por retornar. E as festas e tudo aquilo, anel no dedo, roupa nova, sandália nos pés, tudo isso indicando essa alegria. Na parábola da moeda perdida, a mulher perdeu a moeda, procura nos cantos, varre, ilumina tudo e até achar. E quando acha, fica toda contente e conta para as vizinhas e tudo mais. Alegrem-se comigo porque eu achei a moeda que estava perdida. Mostra alegria. E Jesus ainda diz: haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte. Na da ovelha desgarrada também, o pastor deixa lá na montanha as 99 que estão com ele e vai atrás da única que se perdeu. E quando a acha, todo contente, coloca-a no ombro e vem. E é grande a sua alegria também. E o Senhor remata dizendo: haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos. Ele não está falando que lá no céu há tristeza por causa dos justos, não. Há alegria por causa dos justos, mas a alegria por um pecador que se converte é muito maior. Ele fala sempre dessa alegria. Todas as passagens dele procuram refletir isso. E qual o motivo da alegria? Se nós prestarmos atenção, o motivo da alegria é justamente por causa da misericórdia de Deus. Mais alegria no céu por um pecador que se converte. Ou seja, por obra da misericórdia, da bondade de Deus. Ele fala isso de maneira espetacular. Vamos ver um trecho onde nós percebemos bem claramente essa grandeza do evangelho dele. É lá no final, lá no capítulo 24. Capítulo 24, onde nós temos lá aquela passagem dos discípulos de Emaús. Nós não vamos ler o texto todo, não, que ele é longo, mas só para nós termos capítulo 24, o versículo começa lá no 13, do Evangelho de Lucas. E nós vamos perceber essa grandeza do estilo dele. Por falar em estilo, o Mar